Ele fez o que ninguém esperava. Parou de rir das piadas, olhou para Rafael com uma seriedade que doeu e disse a verdade sem rodeios, num choque que cortou o ar da varanda. Vamos parar de fingir hoje. Rafael não conseguiu responder de imediato. Lisboa estava ali, espalhada em luzes, mas era como se a cidade tivesse ficado muda. Miguel não costumava falar assim. Sempre desviava, sempre disfarçava. Dessa vez, não. O copo de vinho ficou esquecido no parapeito, entre os dois, como uma prova de que todas as conversas anteriores pertenciam a outro tempo. Fingir o quê? Conseguiu perguntar, sem máscara de humor. Que isto? Miguel apontou deles para o sofá gasto, para as sextas-feiras repetidas, para as chaves trocadas. É só amizade. A palavra só bateu no peito de Rafael. Não havia raiva na voz de Miguel. Havia decisão. Ele já tinha chegado a algum lugar por dentro e agora estava a puxá-lo junto. Ontem a Sara acabou comigo, continuou Miguel, sem teatralidade. Disse que eu estava emocionalmente indisponível. Depois corrigiu. Indisponível para ela, porque eu gasto tudo contigo. Disse ainda que falo de ti como quem fala do companheiro. E que quando estou com alguém, penso em como te vou contar depois, o que vais achar, se te vai fazer rir. Rafael manteve-se imóvel, mas o corpo inteiro sentiu o impacto. Não havia surpresa total. Havia reconhecimento. Em vez de discutir, aproximou a cadeira para o ouvir mais de perto. Miguel reparou nesse gesto e baixou o tom. Eu tentei contrariar, admitiu. Mas ela descreveu a forma como olho para ti e eu não consegui fingir que não entendi. Rafa, eu olho para ti e penso, é aqui que a minha vida assenta. Rafael passou devagar o polegar na borda do copo, como se precisasse de um ponto fixo. Se dissermos isto em voz alta, muda tudo, disse honesto. Já mudou, respondeu Miguel. E pousou a mão sobre a dele. O toque não foi teatral. Foi seguro. A mão de Miguel tinha o peso exato de quem não quer recuar mais. Rafael não a afastou. Sentiu a pele quente, o pulso acelerado que combinava com o seu. E respirou fundo. Eu também tenho medo, confessou. Tenho medo de estragar o que nos salva nas semanas piores. Tenho medo de não saber explicar aos outros. Tenho medo de perder-te. E eu tenho medo de passar mais um ano a dizer que somos quase irmãos enquanto o meu dia gira à tua volta, devolveu Miguel, sem erguer a voz. Quero parar de usar palavras erradas para nomear o que é verdade. Rafael ensaiou um sorriso cansado. Lembras-te quando acabaste o estágio e eu fui o primeiro a chegar com um bolo horrível comprado à pressa? Perguntou. Lembro. E tu ficaste até tarde, só porque eu estava nervoso com o novo contrato. Eu não fiquei. Eu precisei de ficar. Não sei ser de outro jeito contigo. Miguel endireitou-se como quem decide finalmente atravessar a ponte. Então, vamos exposição total. Quando saio com alguém, comparo tudo a ti. O humor, os silêncios, a forma de pedir ajuda. Nada se aproxima. Não quero continuar a tratar-te como amigo, quando és a pessoa a quem ligo antes de qualquer notícia, boa ou má. Rafael baixou os olhos e deixou escapar um riso nervoso. Eu também comparo, e falho sempre. E ficas punição interna o resto da semana, disse Miguel, meio a sério, meio a brincar, para aliviar a tensão. Porque te prometeste ser sensato. Rafael olhou-o de frente. A coragem de Miguel, ali, sem rótulos, era o empurrão que ele esperava e temia. O que acontece se tentarmos e não resultar? O mesmo que acontece quando continuamos a fingir. Perdemo-nos aos poucos. Eu prefiro arriscar a perder com honestidade do que continuar a perder por silêncio. O vento fresco trouxe um arrepio. Miguel reaproximou a mão, desta vez envolvendo também os dedos de Rafael, como quem segura algo frágil, mas decidido a proteger. Não te estou a pedir promessas impossíveis, disse. Só um passo, hoje. Rafael assentiu, quase imperceptível. Um passo,
Ficaram alguns segundos a sós com a decisão. As luzes dos carros, lá embaixo, desenhavam rotas previsíveis. A deles, não. Miguel aproximou o corpo, sem pressa, e pousou a testa na têmpora de Rafael. Um gesto íntimo e simples, sem qualquer conotação sexual. Apenas presença. Rafael fechou os olhos e encostou de volta. O mundo reduziu-se a 2 ritmos de respiração. Amanhã de manhã trago cafés, murmurou Miguel. Quero acordar e continuar a não fingir. Traz e fica um bocado. Fico! A noite seguiu sem necessidade de grandes declarações. Falaram do trabalho, do jogo de domingo, da irmã de Miguel que jurava que eles iam acabar juntos, desde a universidade. Riram, agora sem se defender do riso. Em cada pausa, havia uma mão que encontrava a outra, um ombro oferecido, um silêncio que aquecia. Antes de ir embora, já perto da meia-noite, Miguel parou junto à porta. Se amanhã me faltar coragem, lembra-me desta varanda, pediu. Rafael tocou-lhe o peito com a ponta dos dedos. Apenas um segundo. Eu lembro-te, e se me faltar a mim, bates a porta. Miguel sorriu, um sorriso contido que Rafael conhecia desde o secundário. Até amanhã, Rafa! Até amanhã! Quando a porta fechou, Rafael encostou-se à parede e deixou que o corpo entendesse o que a cabeça ainda alinhava. Não havia euforia. Havia uma paz tensa, como quem chega a casa depois de demasiado tempo na estrada. Pegou no telefone, escreveu, chega seguro, e apagou. Escreveu, obrigado por hoje, e apagou. No fim, enviou só, K. Miguel respondeu quase de imediato. Aqui também. Rafael dormiu pouco, mas dormiu leve. Acordou cedo. Arrumou a sala sem pensar. Abriu as janelas para deixar entrar o cheiro da manhã. Às 9h pouco, a campainha tocou 2 vezes. Ele reconheceria aquele toque em qualquer cidade. Abriu a porta. Miguel estava com 2 copos de café e aquela cara de quem quer fazer bem, mesmo com medo de falhar. Trouxe o teu sem açúcar, disse, e o meu com demasiado. Trocamos um gole no fim, respondeu Rafael, abrindo espaço e, mais que isso, abrindo lugar. Sentaram-se lado a lado no sofá. Miguel apoiou o copo, estendeu a mão e pousou-a no joelho de Rafael, com cuidado. Posso? Podes. A conversa foi direta. Decidiram que não iam contar nada a correr, nem esconder como se fosse vergonha. Decidiram que iam continuar a sexta-feira deles, mas com o nome certo do que estavam a construir. Decidiram que, se um tremesse, o outro tocava primeiro. Quando Miguel se foi embora para o trabalho, abraçaram-se de pé na entrada, um abraço seguro, demorado o suficiente para dizer estou contigo e curto o bastante para não parecer fuga. Rafael fechou a porta com o coração acelerado e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o futuro não era um corredor escuro, mas uma escada com degraus visíveis. Ia doer subir? Talvez. Mas era a direção certa. Nessa tarde, ao sair do escritório, Rafael recebeu uma mensagem. Hoje, Miradouro do Adamastor, quero ver a cidade contigo, como quem escolhe ficar. Ele respondeu, sim, sem pensar. Não porque a resposta fosse fácil, mas porque, depois de anos, era verdadeira. No Miradouro, já ao entardecer, Miguel aproximou-se por trás e tocou-lhe de leve as costas, um sinal combinado desde a faculdade para dizer cheguei. Rafael virou-se e percebeu que a decisão da varanda não tinha sido uma frase bonita. Tinha sido o início real de algo. E real, pensou, é aquilo que resiste aos medos quando alguém tem coragem de dizer em voz alta. Vamos parar de fingir hoje. Miguel cumpriu. No sábado de manhã, apareceu no Miradouro do Adamastor com um saco de pastéis de nata e 2 cafés. Rafael já o esperava encostado à mureta, olhando o Tejo. Quando o viu chegar, sentiu algo diferente. Não era o hábito de anos. Era uma presença que agora tinha outro nome, mesmo que ainda não o dissessem em voz alta para o mundo. Dormiste?
perguntou Miguel, pousando o saco na mureta. Pouco, mas foi daqueles sonos bons. Eu também, respondeu sorrindo. Senti falta disto, mas sem a parte de ter de fingir. Sentaram-se num banco de pedra, perto um do outro. Miguel partiu um pastel ao meio e entregou-lhe. As mãos roçaram-se e nenhum recuou. Era um toque simples, mas cada segundo parecia carregado de uma nova consciência. Ontem, depois de nos separarmos, fiquei a pensar no que vai mudar, disse Rafael. Quase tudo, Miguel admitiu. Mas o que importa não muda. Continuamos a ser quem somos, um para o outro. Ficaram em silêncio, mastigando, enquanto um grupo de turistas tirava fotos por perto. Miguel ajeitou o casaco de Rafael sem dizer nada. Um gesto pequeno que fez Rafael sorrir sem querer. E se nos perguntarem? Perguntou Rafael, quebrando o silêncio. Respondemos a verdade, no nosso tempo, mas sem voltar atrás. O vento aumentou e Miguel, num impulso, passou-lhe o braço pelos ombros. Não foi uma encenação, foi proteção. Rafael encostou-se um pouco mais, deixando-se envolver. Hoje à noite, começou Miguel, olhando o horizonte. Quero que venhas comigo jantar com alguns amigos. Rafael arqueou as sobrancelhas. Tens a certeza? Tenho. Não vou apresentar como amigo e depois fingir que não passamos os dias a falar. Quero que te sintas presente, não escondido. Rafael assentiu devagar. Então vou. À noite, encontrou Miguel à porta de casa, encostado ao carro. O percurso até o restaurante foi calmo, mas as mãos deles, pousadas sobre as pernas, roçavam-se de vez em quando, como se procurassem confirmar que o outro estava ali. No restaurante, as conversas eram leves. Futebol, trabalho, viagens. Rafael falava pouco, mais ocupado a observar Miguel. A forma como ele o incluía em cada piada. Como lhe passava um guardanapo antes que pedisse, como se inclinava para o ouvir mesmo no barulho. Pequenas coisas que, para qualquer um, seriam gestos banais. Para Rafael, eram declarações. Quando saíram, já tarde, Miguel sugeriu caminharem até o carro pela beira do rio. As luzes refletiam-se na água, criando um caminho dourado. Hoje foi natural, disse Rafael. Porque é assim que deve ser, respondeu Miguel. Parou, virou-se e segurou-lhe o braço com firmeza. Não quero mais hesitar, Rafa. Rafael sentiu o calor da mão dele atravessar o casaco. Então não hesita. Ficaram ali por uns segundos, só a olhar-se. Miguel largou o braço e encostou o ombro ao dele enquanto retomavam a caminhada. Não precisavam de mais nada. O peso daquele dia era leve, mas sólido. No carro, antes de o deixar em casa, Miguel falou: Amanhã vou almoçar com a minha irmã. Quero falar de ti. Rafael respirou fundo. Miguel, isso é um passo grande. Eu sei, mas não quero que descubra pelos outros. Quando se despediram, não houve abraços apressados. Ficaram alguns segundos de pé junto à porta, até que Miguel tocou-lhe de leve o rosto com as costas da mão. Até amanhã, Rafa. Até amanhã. Ao entrar em casa, Rafael percebeu que, pela primeira vez, não sentia o medo a dominar. O futuro ainda era incerto, mas agora não era só dele. Era dos dois. O telefone de Rafael tocou às 19 horas. Hoje não consigo, disse Miguel, antes mesmo de um olá. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. O que aconteceu? Tenho um jantar. Do trabalho. É melhor não irmos juntos. A frase "é melhor não" ficou a ecoar. Rafael engoliu a resposta e apenas disse: Está bem, mas não estava. Passou o resto da noite à espera de uma mensagem, uma foto, qualquer coisa que mostrasse que não era um afastamento. Nada. À meia-noite, enviou: Tudo bem por aí? E ficou a olhar para o ecrã até adormecer no sofá. Na manhã seguinte, a campainha tocou cedo. Miguel estava à porta, com as mãos nos bolsos e um olhar que não escondia nervosismo. Podemos falar? Perguntou, entrando sem esperar resposta. Sentaram-se à mesa da cozinha. Miguel mexia no telemóvel sem realmente o usar. Ontem foi estranho, começou.
Estava no jantar e começaram as piadas. Sobre nós. Um colega disse que eu parecia estar sempre à espera de alguém. Outro perguntou se era aquela pessoa das sextas-feiras. Eu bloqueei. Rafael cruzou os braços. E em vez de dizer a verdade, preferiste afastar-te. Eu não... Miguel parou, suspirando. Eu fiquei com medo, Rafa. Não estou habituado a que a minha vida pessoal seja comentada no trabalho. E depois pensei na minha família e fiquei sem chão. Rafael levantou-se andando pela cozinha. Nós passamos anos a viver no não dito. Ontem mesmo prometeste que não íamos voltar a fingir. E agora, a primeira pressão, recuas. Miguel ergueu o olhar, com os olhos cansados. Não é falta de vontade, é medo. Medo de quê? Perguntou Rafael, parando à frente dele. De me assumires? De perderes o que os outros pensam que tens? Miguel fechou os olhos um instante, como se aquelas palavras pesassem mais do que queria admitir. Medo de perder o controlo. Sempre soube como reagir aos comentários sobre nós quando éramos amigos. Agora é diferente. É real. Rafael aproximou-se e apoiou as mãos na mesa, inclinando-se. Miguel, eu não vou ser um segredo que te envergonha. Não quero estar contigo apenas quando é seguro. Não é vergonha, é proteção. Para quem? Rafael não baixou o tom. Para mim ou para ti? O silêncio que veio foi quase um grito. Miguel passou as mãos pelo rosto, respirou fundo e depois levantou-se. Eu quero isto contigo, Rafa. Mas às vezes sinto que não sei como. Rafael ficou parado, sentindo a mão de Miguel tocar-lhe o braço, firme mas trêmula. Eu também tenho medo, disse mais baixo. Mas eu enfrento, mesmo tremendo. E tu? Miguel desviou o olhar, como se procurasse uma resposta que não vinha. Preciso de tempo, murmurou. Rafael deu um passo atrás, afastando o braço devagar. O tempo pode aproximar ou afastar. Escolhe de que lado vais ficar. Miguel não respondeu. Pegou no casaco e saiu, deixando para trás um silêncio que parecia encher cada canto da casa. Rafael ficou sozinho, com a sensação amarga de que a linha traçada na varanda podia estar a desfazer-se antes mesmo de ser consolidada. 2 dias sem se verem pareceram semanas. Rafael tentou concentrar-se no trabalho, mas cada notificação no telemóvel fazia o coração acelerar. Miguel enviou apenas uma mensagem curta. Preciso pensar. Não disse mais nada. Na terça-feira à noite, já depois das 10, a campainha tocou. Rafael abriu e encontrou Miguel na porta, sem casaco, cabelo desalinhado, respiração rápida, como quem tinha vindo a pé depressa demais. Precisamos falar agora, disse entrando. Rafael fechou a porta devagar. Pensei que ainda estavas a precisar de tempo. Estava. E usei-o para perceber que o que eu chamo de tempo é só uma desculpa para não fazer o que devia. Miguel estava de pé no meio da sala, as mãos trêmulas. Aproximou-se de Rafael e, num gesto decidido, segurou-lhe os ombros. Ontem, contei à minha irmã sobre nós. Hoje, contei ao meu melhor amigo do trabalho. Rafael arregalou os olhos. Fizeste mesmo isso? Fiz. Estava a morrer de medo, mas quando ouvi a minha própria voz a dizer "Estou com o Rafael", percebi que era mais leve que continuar calado. Rafael não conseguiu esconder o impacto daquelas palavras. Ficou alguns segundos a olhar para Miguel, como se tentasse confirmar que ele não estava a exagerar. E como reagiram? A minha irmã disse, finalmente. O meu amigo perguntou se eras aquele das sextas-feiras e depois disse que sempre soube. Miguel sorriu, um sorriso cansado, mas sincero. Rafa, não quero mais que o nosso nós exista só entre 4 paredes. Quero que as pessoas que importam saibam. Quero poder caminhar contigo sem sentir que estou a esconder um pedaço de mim. Rafael sentiu um aperto no peito. Não de medo, mas de alívio. Então, o que estás a propor? Amanhã, vem comigo jantar com os meus amigos mais próximos. Vamos juntos. E não vamos fingir nada.
O silêncio que se seguiu não foi pesado. Rafael respirou fundo, medindo a coragem que Miguel lhe oferecia. Isso é um passo grande. Eu sei, mas tu mereces que eu o dê. Sem pensar muito, Rafael deu um passo à frente e puxou Miguel para um abraço apertado. Sentiu a respiração dele desacelerar contra o seu pescoço, como se aquele gesto tivesse aliviado um peso. Não me deixes outra vez no escuro, disse Rafael, baixinho. Não vou. Ficaram assim por um tempo, sem pressa. Miguel afastou-se apenas para olhar Rafael nos olhos. Lembras-te da noite na varanda, quando disseste que o tempo pode aproximar ou afastar? Lembro. Eu escolho aproximar. Rafael sorriu. Um sorriso pequeno, mas carregado de significado. Então vamos amanhã. Miguel assentiu, tocando de leve o rosto de Rafael com a ponta dos dedos. Foi um toque breve, mas cheio daquilo que as palavras não conseguiam traduzir. Vou buscar-te às 7. Quando Miguel saiu, Rafael encostou-se à porta fechada e deixou escapar um suspiro que parecia preso há dias. Pela primeira vez desde a crise, sentia que estavam a caminhar na mesma direção. Não era só reconciliação, era compromisso. Às 7 em ponto, Miguel estacionou em frente à casa de Rafael. Quando ele entrou no carro, percebeu que Miguel estava mais arrumado do que o habitual, mas não de forma exagerada. Parecia apenas ter feito questão de mostrar cuidado. No caminho, a conversa foi leve, quase banal, mas havia uma energia diferente. Nervoso? Perguntou Rafael com um sorriso de lado. Muito, mas não por estar contigo. É por saber que, depois desta noite, não há volta atrás. Ainda bem, não quero voltar atrás. Chegaram a um pequeno restaurante no bairro de Alfama, onde já havia uma mesa reservada para 6 pessoas. Miguel apresentou Rafael a cada amigo, sem hesitar no tom. Este é o Rafael. Não disse amigo, nem inventou outra palavra. Apenas Rafael, com a naturalidade de quem não precisava esconder nada. E isso, para Rafael, valeu mais do que qualquer discurso. A conversa à mesa foi animada, com piadas, histórias antigas e gargalhadas. De vez em quando, Miguel pousava a mão no braço de Rafael ou inclinava-se para lhe contar algo ao ouvido. Gestos simples, mas que diziam: ele é parte disto. No meio do jantar, uma das amigas de Miguel comentou: eu sabia que isto ia acontecer. A forma como falavas dele. Miguel riu e desviou o olhar para Rafael. Parece que não éramos tão discretos como pensávamos. Rafael sentiu o calor subir-lhe ao rosto, mas não se afastou. Pelo contrário, deixou que Miguel mantivesse a mão no seu braço, firme, natural. Depois do jantar, saíram todos juntos e caminharam até um miradouro. Lisboa estava iluminada e o som distante de um guitarrista de rua misturava-se ao vento leve. Os amigos de Miguel despediram-se um a um, deixando-os sozinhos. Sobreviveu? Perguntou Rafael, divertido. Sobrevivi. E estou a sentir-me mais livre do que em anos. Ficaram lado a lado, olhando as luzes da cidade. Miguel enfiou as mãos nos bolsos e depois tirou uma, estendendo-a para Rafael. Ele aceitou, sem pensar. As mãos ficaram ali, unidas, como se aquele gesto fosse a confirmação silenciosa de tudo o que tinham dito e vivido. Sabe, Rafa, há meses eu dizia para mim mesmo que ainda não era a hora. Hoje percebo que estava só a adiar ser feliz. Eu também, respondeu Rafael, apertando-lhe a mão. E não quero mais esperar. Miguel virou-se para ele, o olhar firme. Então vamos fazer isto direito. Não como um experimento, mas como o que é. Uma escolha. Rafael sorriu. Escolho-te todos os dias, Miguel. Não houve beijos longos nem gestos dramáticos. Apenas um abraço apertado, demorado, em que cada um fechou os olhos e respirou o outro. A cidade podia girar lá embaixo, mas ali, naquele instante, estavam imóveis, seguros. Quando se separaram, Miguel falou: lembra-te desta noite, Rafa. Se algum dia o medo bater a porta outra vez,
É para este momento que vamos voltar. Prometo! Voltaram juntos para o carro. No rádio, uma música suave preenchia o silêncio confortável. Rafael olhou pela janela e pensou que, finalmente, a estrada à frente já não parecia uma incerteza. Era um caminho escolhido a dois. Ao chegar a casa, Miguel não desligou o carro de imediato. Ficou a olhar para Rafael e disse: "Não sei o que vem aí, mas sei que vai ser contigo." E isso basta! Rafael entrou em casa com o coração leve. Não era apenas pelo que tinha acontecido naquela noite, mas pelo que isso representava. Não havia mais varanda de dúvidas, nem portas fechadas. Havia um nós assumido, vivido e pronto para enfrentar o que viesse. E, pela primeira vez, Rafael adormeceu sem pensar no que ainda faltava. Adormeceu agradecido pelo que já tinham conquistado.